Eu sou o professor Fábio Cenário e hoje eu vou trabalhar com conteúdo de números naturais e números racionais, tá? Primeiramente, eu já coloquei aqui na lousa a base dos números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esses números são os números naturais e os números que a gente conhece bem, né? E ele vai até o infinito, tá? Eu coloquei esses 3 pontinhos dizendo que ele está indo assim por diante. Tudo bem? Esses são os números naturais. Temos um conjunto também, o conjunto dos números racionais. Você aí, às vezes, pode pensar assim, poxa, são os números com vírgula, né? A gente fala que é com vírgula, mas ele é derivado de frações, né? Então, tem um símbolo assim, ó, tá? Um quezinho, ó, assim aqui, tá? E vamos colocar, por exemplo, meio. Meio é um número racional. 3 meios é um número racional. 5 meios, ó, um número racional. E assim por diante, tá? Ó, 7 meios, ou seja, frações, né? Frações em sua maioria, né? É onde começa o número racionais. Por que eu falei números com vírgula? Porque você pode dividir o numerador pelo denominador, né? E teremos os números decimais. Os números decimais fazem parte do número racional, né? Por exemplo, 1/2 ou meio, assim que a gente fala, meio, é a mesma coisa de eu pegar 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2, não dá, né? Então coloco 0, 0, 5, né? Ó, 5 vezes 2 dá 10 para 10. Nada. Então aqui, ó, eu já posso mudar para 5 décimos. 5 décimos. Por quê? Porque nós estamos na base 10, né? Estou trabalhando com a base 10. Opa, professor, o que é isso? Veja só. Por que esse número aqui a gente lê como base 10? Olha só, 0,5, como 5 décimos. Assim, 5 décimos, né? Ó, coloca aqui na frente. Né? Ó, a letra é feia, tá, gente? Mas, ó, 5, né? Décimos. Ou 5 décimos. Tá? Por quê? Olha só. Uma casa, aqui nós temos um número. O único número que a gente vê aqui é o 5, porque o 0, nada, né? Então, coloca o 5 aqui. Coloquei o 5. Após a vírgula, eu tenho uma casa. Se eu tenho uma casa, a base é 10. Se eu tivesse duas casas, ou seja, se fosse, por exemplo, 0,52, né? Seria 52 centésimos. Centésimos, por quê? Porque eu tenho duas casinhas. Se fosse 3, ó, 0,533. Então você poderia ler direto 533 milésimo, tá? Então isso aqui é um modo de você ler os números racionais, tá? Mas tirando isso daqui, veja só, 5 décimos, o que ele tem a ver com o meio? Opa, claro que ele tem a ver, né? Veja só, se eu peguei 1 dividir por 2, eu consegui 0,5 ou 5 décimos, eu posso muito bem voltar para o meio. Sim, deu 5 décimos, mas eu posso, o que eu tenho que fazer? Fazer a parte de simplificação. Ou seja, eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5 também, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então eu já simplifiquei a minha fração e eu retornei no primeiro valor, no valor inicial, que era meio, tá? Então,
Só para tirar essa curiosidade, tá? E aqui é sucessivamente, né? Até o infinito também. Relação à posição, uma coisa que a gente tem que saber, a posição do número, tá? O número natural, ele está, né, trabalhei com números positivos, tá? A princípio, tá? Positivos, porque não entra número negativo nos números naturais, sim nos números inteiros, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho aproximadamente 1. Aqui aproximadamente o 2. Aqui aproximadamente o 3. Aqui o 4. E assim por diante. Então eu estou pegando esses números aqui e colocando lá. Eu coloquei até o 4, tá? Porque não há necessidade de colocar mais números. E na reta, essa aqui é chamada reta numérica, tá? Já estava esquecendo de falar. Aqui é a reta numérica, tá? Numérica. Aonde a gente coloca os números. A gente pode colocar todos os números aí na reta numérica, tá? E aí o que a gente faz? Professor, aonde que eu coloco o meio? Primeiramente, gente, toda vez que vocês forem achar o número, não é você olhando para o número, oh, aqui é 1 e 2, ele está entre 1 e 2. Não. Não é assim que você vê. Vocês têm que fazer as contas de dividir, tá? Temos que dividir. Por exemplo, como aqui 1 meio é 1 dividido por 2 e vai dar 0,5, então 0,5 ele está entre 0 e 1. E ele é exatamente o meio entre 0 e 1. Então, eu posso chegar, colocar um pontinho aqui e representar aqui como 1 meio, certo? Então, 0, meio, 1. 3 sobre 2 ou 3 meios. Faz a continha para saber onde que está, ó. 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Sim, ó, dá 1, né? 1 dividido por 2. 1 vezes 2, 2 para 2, né? Sobra 1 aqui, né? Beleza. Aí eu tenho que o quê? Abaixar o quê? 1, 0, porque 1 divide por 2. Abaixo 0. Vírgula. E aqui dá 5, né? Ó. 5. Deixa eu mudar meu 5, tá muito feio, né? 5 vezes 2, 10 para 10. Nada. Então, essa daqui é a posição na reta numérica. 1,5, ou seja, né? É o mesmo 3 décimos, né? 3 meios, na verdade. Então, você vai lá, coloca o 3 meios, ele está onde? Que posição? Entre 1 e 2, bem no meio, né? Então, aqui é 3 meios. Você vê que confunde, né? Só pelo fato de ter 3 em cima, não quer dizer que vai entrar o 3, tá? Não quer dizer, não. Outra coisa que você pode ver, às vezes, você pode se deparar ainda mais, né? E assim sucessivamente, você pode se deparar em números assim que estejam quebrados. Por exemplo, como assim, professor, número quebrado? Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pegar 1/3, né? Vamos supor que eu coloque aqui, e eu quero saber na reta numérica onde está a posição 1/3. Né? Dentro dos meus números racionais, eu quero saber, ó, 1/3 está onde lá? Ou vai fazer a mesma coisa, pegar 1 e dividir por 3. Não dá para dividir por 3? Não, acrescento 0, 0, vírgula. Né? E aqui dá quanto? 3, né? Ó, 3 vezes 3, 9, mas sobrou 1. Vou colocar o 0 novamente, aqui vai dar 3, e assim vai indo, ó. Aqui vai ser uma dízima periódica. Então você tem que procurar o número que está mais próximo lá para colocar no terço. Olha só. Aqui deu meio. Qual que é maior? O meio, ou seja, 0,5, é a posição que a gente achou, ou o 0,333, assim vai indo. Esse número é maior. Então, esse aqui está na frente. Esse é menor. Então, esse vem para trás, tá? Então, ele é aproximadamente
aqui, ó. Então, pode colocar aqui, ó, 1/3, tá? Então, é assim que a gente localiza os pontos na reta numérica, né, em relação aos números naturais e racionais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.